Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 1 e 2. Depois leremos outros versículos. Assim está escrito: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra e sirvamos às mesas. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre quando surgem as crises. O que fazer? Esse texto traz-nos um relato no melhor tempo que a igreja estava vivendo na terra. Quando os discípulos escolhidos por Jesus, preparado por ele durante o seu ministério de 3 anos, orientados, denominados depois alguns de apóstolos, deu a eles a promessa de que eles receberiam poder, se tornariam testemunhas do Senhor, prometeu que estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos, mas que antes de tudo isto, com a morte, sepultamento, ressurreição e ascensão de Jesus, Jesus disse que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Eles dirigiram-se ao cenáculo e ficaram em oração por um período, segundo o tempo cronológico, de 10 dias, que foi o dia do Pentecoste, quando Deus decidiu manifestar o seu poder. A partir dali, eles, encorajados, destemidos, capacitados e dotados do poder do Espírito Santo, eles começaram a pregar a palavra de Deus por todos os lugares e a todas as pessoas que eles encontrassem pelo caminho. E a alegria era tão grande que eles pregavam com tanta ousadia, com tanta graça, com tanta disposição, uma convicção firme, segura, um fundamento inabalável. E onde quer que encontrasse as pessoas que ouviam, muitas delas se convertiam a Jesus. E ao converterem-se, passavam a fazer parte daquela nova igreja que estava despontando. Aquele grupo de irmãos que estava se reunindo como igreja, porque Jesus foi quem edificou a igreja. Ele disse lá no capítulo 16 de Mateus: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi uma promessa que Jesus fez. E no dia de Pentecoste ela se deu a conhecer de maneira histórica. O mundo passou a conhecer o resultado do importante, maravilhoso e permanente trabalho realizado por Jesus. Ali estava, a olhos nus, para todos verem o belíssimo resultado do ensino, da pregação, dos milagres, das orientações, tudo que Jesus fez de maneira calma, tranquila, didática e contínua, de acordo com o entendimento dos seus discípulos, que ia abrindo e assimilando o ensinamento de Jesus, ele ia aprofundando. E quando terminou, ele disse que precisava ir ao Pai, mas que rogaria ao Pai, o Pai enviaria outro Consolador para que estivesse com eles para sempre. E disse que tinha muitas coisas para dizer a eles ainda, mas eles não podiam suportar naquele momento. Então ficaria encarregado o Espírito Santo de dar testemunho de Jesus,
de trazer ao conhecimento deles o plano, o propósito, a vontade de Deus, a revelação da sua palavra, a operação do Espírito Santo, fundamental, indispensável para o progresso da obra de Deus, porque é o Espírito Santo quem chama a testemunha de Jesus, quem capacita com o poder do Espírito Santo, quem abre a mente, quem coloca no coração a palavra, dá a interpretação, coloca a unção do poder sobre a vida da pessoa para pregar com ousadia e com poder, com autoridade. O Espírito Santo trabalha no coração dos ouvintes, aqueles que vão ouvir, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo. Então é um trabalho em parceria. O Espírito Santo faz a maior parte desse trabalho. Nós simplesmente temos o dever, e para desfrutar com alegria desse importante trabalho, dar atenção ao Espírito Santo, ouvir o que ele nos diz e fazer o que ele nos ordena, porque ele é o enviado de Cristo para estar conosco para sempre. E os discípulos e apóstolos fizeram assim. E logo se reuniu grandes multidões, aquele grupo pequeno de pessoas, de repente, só num dia, diz-nos a palavra de Deus que quase 3.000 almas se converteram. E estas almas foram agregadas, foram colocadas à igreja. O Senhor acrescentou à igreja. E não parou por aí, não, já conseguimos 3.000, já conseguimos o número além da nossa capacidade, vamos parar por aqui. Não, continuaram. Por quê? Porque a promessa de Jesus era que eles fossem testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Então eles saíram vibrantes, com toda a força, com toda a ousadia, com toda a intrepidez, enfrentando perigos, ameaças e prisões, mas nada disso os fez parar. E o trabalho florescendo, o trabalho crescendo, novas pessoas chegando, o nome do Senhor sendo glorificado, milagres acontecendo diariamente. Porque todos os dias, no templo e nas casas, eles não cessavam de ensinar, de pregar, de ensinar, de fazer orações, de instruir, de exortar um ao outro a permanecer firme no Senhor Jesus. E a coisa parece que estava indo, como que diz, de vento em popa. Aonde chegava, os resultados apareciam. Porém, quando parecia que tudo estava indo na direção correta, com os resultados esperados, surgiu um problema no meio daqueles irmãos. Um problema que poderia parecer uma coisa assim insignificante, mas nenhum problema é insignificante, principalmente quando ele surge em meio a um despertar, a um mover do Espírito de Deus através da igreja, em que ela está crescendo, multiplicando, conquistando. Todo o problema que surge, ele não deve ser ignorado. Porque se ele for ignorado hoje, amanhã ele se avoluma, ele cresce, se junta a outros e depois fica vários problemas interferindo, e quando pensa que não, eles podem apagar aquela intrepidez, aquela ousadia, tirar aquele ânimo, e os resultados começam a desaparecer. O que fazer numa situação como esta? Quando surgem crises, problemas, dificuldades. Nós encontramos no texto que li, surgiu um primeiro problema que diz assim: naqueles dias, olha, crescendo o número dos discípulos. Então estava a todo vapor. O crescimento era diário, era contínuo. A aprovação de Deus era certa, era segura. Os apóstolos estavam, sim, se dedicando à oração e ao ministério da palavra, anunciando, pregando, ganhando as pessoas para Cristo. E aparece lá um problema. Que problema que apareceu? Uma murmuração, que parecia uma coisa pequena, mas era uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas gregas
estavam sendo desprezadas no ministério cotidiano. Quer dizer, as pessoas que estavam cuidando destas pessoas carentes e necessitadas estavam dando mais atenção às famílias dos hebreus do que dos gregos. Se bem que na vida real há uma divisão entre judeus e gregos. Gregos, como as outras nações, são considerados gentios. Mas quando eles vêm para a igreja de Deus, então eles tornam-se igreja de Deus. Então aquelas diferenças que havia entre gregos e judeus, elas deixam de existir. Porque a inimizade que existia entre os povos, Jesus crucificou na cruz do Calvário, vindo ele evangelizou a paz, e de ambos os povos ele fez um. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse, portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos gregos, nem aos judeus, e nem à igreja de Deus. Então, um cuidado que precisa se ter. Mas aqui esta nova igreja iniciante, ela enfrentou aqui este primeiro problema que poderia ocasionar uma crise, uma dificuldade, um impedimento e barrar o crescimento da obra de Deus. Mas a felicidade é que alguém que ouviu este problema, logo os levou aos apóstolos, relatou a eles o problema que estava acontecendo. E eles foram bem-sucedidos, porque era uma liderança dinâmica, mas consciente também. Porque quando eles ouviram o problema, eles não ignoraram. Muitas das vezes as lideranças fazem isso. Surge um problema, um pequeno problema aqui, um pequeno problema ali, e eles julgam que o problema é tão pequeno que não dão atenção, não resolvem, não buscam a solução, e quando eles menos esperam, aquele problema cresceu, a dificuldade se estabeleceu, e eles perdem o controle da situação, não tem mais como resolver. Mas aqui os apóstolos ensinam para nós uma lição importante. Não importa qual tipo de problema, seja ele pequeno ou grande, surgiu, é preciso dar um tempo, procurar uma solução viável, de acordo com a direção de Deus, colocar pessoas confiáveis para cuidar, para que aquele problema seja sanado, enquanto a igreja continua a sua marcha, o seu trabalho vibrante, maravilhoso, marchando a cada dia. Então disseram aos apóstolos, e eles então convocaram a multidão. Fizeram um chamado para que a multidão se reunisse, eles deram atenção e disseram para a multidão o seguinte, olha, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Porque pode ocorrer de nós deixarmos de ministrar a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus, para servir às necessidades dos necessitados, que também é importante, mas se nós pararmos o trabalho, o ímpeto, o crescimento, o dinamismo da igreja vai arrefecer, vai enfraquecer, vai desanimar e vamos ter grandes prejuízos. Tanto daqueles que já vieram, que poderão retroceder, de outros que poderiam estar na igreja, mas não estão porque nós estamos sufocados com problemas para resolver. O que eles fizeram? Eles convocaram a multidão e disseram o seguinte, escolhei, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Era a distribuição no ministério cotidiano, talvez a distribuição de alimentos. E os apóstolos chamaram aquilo de importante negócio. Eles valorizaram aquele trabalho importante e precisavam colocar pessoas especiais,
capacitadas, preparadas por Deus, e a multidão teria o encargo e a responsabilidade de observar entre eles quem tinha aquelas qualidades ou virtudes para que sobre eles fosse depositado a confiança e eles servissem às mesas e os apóstolos seguissem pregando e havia o crescimento e o suprimento da necessidade. E disseram, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Veja quando as coisas são levadas a sério, como é que acontece? Olha, e este parecer contentou a toda a multidão. Todo mundo ficou satisfeito. Tanto os gregos como os judeus já não estavam mais se estranhando, mas a palavra dos apóstolos contentou a todos. E eles então passaram a escolher aqueles 7 varões, apresentaram aos apóstolos, e eles, orando, impuseram as mãos sobre eles e encarregaram a eles de cuidar das mesas dos necessitados, enquanto os apóstolos seguiam pregando a palavra de Deus. Então este é um exemplo claro do que pode acontecer e que qualquer que seja o problema, ele não pode ser ignorado e nem desprezado. Porque o problema não sai, não vai embora se for ignorado, se for desprezado. Problema só deixa de ser problema quando encontra uma solução para resolver. O que é o problema? O problema é um conjunto de conflitos que se estabeleceu e surgiu uma dificuldade. Problemas são dificuldades que surgem no meio das pessoas, do ser humano. E principalmente, como estamos tratando da igreja, no meio do povo de Deus. Então, estes problemas podem se transformarem em crises, em dificuldades agudas, severas, e que vão deixar marcas profundas na vida das pessoas. Então é preciso ter muito cuidado. Quando surgir ao primeiro sinal, logo procurar uma orientação de Deus e uma solução para que o problema seja solucionado e a igreja, os irmãos, os cristãos, sigam seu caminho, testemunhando a respeito de Jesus. E todos que ouvirem e observarem o proceder e o cuidado que eles terão com os necessitados, isto vai dar credibilidade na mensagem que eles vão pregar a respeito do Senhor Jesus. Porque Jesus cuidava das pessoas. E os seus apóstolos também devem cuidar. E a liderança de hoje também deve seguir o exemplo de Jesus e cuidar dos necessitados, dos problemas, das crises, das dificuldades que surgem no meio do povo e não deixar isso se avolumar, mas buscar uma solução em Deus. Deus tem uma solução para qualquer um destes problemas. Partindo então deste exemplo que surgiu lá e que de imediato foi resolvido, e a igreja não perdeu ânimo, não perdeu fervor, não perdeu dinamismo, continuou avançando, prosseguindo, conquistando, estabelecendo a obra de Deus na terra, por todos os lugares. O evangelho foi chegando, foi sendo pregado, as vidas foram se agregando, e diz a palavra de Deus que e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Trabalho de Deus importante. Se hoje não está acontecendo esse dinamismo, este crescimento, essa ousadia, essa disposição, essa manifestação de poder para a salvação, para a cura, para a libertação, significa que está tendo algum problema, que está gerando uma crise, e esta crise está rompendo com o dinamismo, está invalidando, está imobilizando as pessoas, e eles estão como que parasitados, sem força para sair do lugar e sem nenhuma direção para resolver o problema que está diante deles.
Mas é preciso aprender com os apóstolos. Surgiu um problema, resolva no primeiro instante. Fica melhor para todo mundo. E o nome do Senhor será sempre glorificado. Então, observando aqui, na vida do cristão também surgem crises, problemas, dificuldades. Há momentos quando a pessoa vem a Cristo, ele vem em fé. Ele é cheio de fé, de alegria, de gratidão. Ele serve a Deus, ele se dispõe, ele quer fazer, ele quer realizar, ele quer receber de Deus graça para ganhar e conquistar outras pessoas e ter o seu crescimento espiritual acelerado. É uma bênção, uma alegria quando vemos uma pessoa nova vindo para Cristo. Que dinamismo, que vontade, que disposição ela tem de ir avante. E não está errada, não, está certo. Mas com o passar do tempo, começam a surgir algumas dificuldades, alguns problemas. E a primeira crise que aparece é a crise de identidade. A pessoa já começa a questionar aquilo que está fazendo. Já começa a colocar em dúvida o que a palavra de Deus está dizendo. Mas será que é isso mesmo? Mas será que isso vai cumprir? E aí aqui é uma promessa. Será que essa promessa é verdadeira? Então a pessoa começa a entrar em conflitos, em dificuldades. E acha-se na condição de julgar e avaliar a palavra de Deus, as promessas de Deus, a salvação oferecida por Jesus, de uma vez por todas, ele fez o seu único sacrifício, a salvação eterna está garantida através de Jesus. E quando nós chegamos a Cristo, nós recebemos a certeza da salvação, o testemunho interno do Espírito Santo, testificando com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, significa que passamos pelo processo da salvação e da adoção através do Senhor Jesus Cristo. E agora, depois de passado o tempo, começar a questionar, ter dúvida a respeito da salvação. Sabe que eu não tenho certeza se eu sou salvo ou não. No princípio eu tinha muita certeza, mas agora, pensando bem, eu já não tenho mais essa certeza. Sabe como é? Às vezes eu fico em dúvida. E nós encontramos muito isso. Quando muitas das vezes chega alguém, prega uma palavra de Deus e fala, e mostra, e anuncia, e diz, quem aqui não tem certeza de salvação? Infelizmente, um grande número de pessoas levanta a mão. Não tem certeza de salvação. Foi salvo por Jesus, desfrutou o perdão, desfrutou a liberdade, está usufruindo as bênçãos de Deus e não tem certeza de salvação. Então, esta primeira crise de identidade são dúvidas que se levantam e são alimentadas a respeito da salvação. Já se começa a colocar dificuldades na salvação. Não, mas não é assim, eu não posso ter certeza. Como é que eu vou ter certeza de salvação? Eu posso ter certeza sim, você pode ter certeza sim. Jesus garantiu a nossa salvação. Ela é segura, ela é certa, ela é verdadeira, ela é eterna. A salvação de Jesus para a nossa vida está garantida. E nós não podemos nos iludir com esse tipo de pensamento, essa crise de identidade, não sei quem eu sou, não sei de onde vim, não sei para onde vou, não sei aonde estou. Não. Você estava no mundo de pecado, você veio a Cristo, Cristo te aceitou, te recebeu, você agora está em Cristo, Cristo está em você, Ele operou salvação na sua vida, te deu certeza de salvação, você desfruta de paz como resultado. Então não há por que alimentar esta dúvida e permitir que esta crise de identidade cresça e você fique em confusão. Não, você precisa ter convicção, certeza da tua salvação em Cristo Jesus. Esta é a primeira crise, é a crise da identidade.
Mas temos uma segunda crise que também surge quando tudo parece que vai indo bem. De repente parece que sopra um vento e as dificuldades começam a surgir e começam a se transformarem em crises que muitas das vezes nós não sabemos resolver. A segunda é a crise da integridade, quando aquele caráter bom, de testemunho, aquele caráter ilibado, pessoa que tinha responsabilidade, reverência diante de Deus, quando passar do tempo vai perdendo isso, vai tornando a coisa comum e já vai praticando outras coisas que são desagradáveis a Deus, e isto vai corrompendo o caráter da pessoa, ele vai perdendo a credibilidade, estabelece-se uma crise de integridade. E quando se olha, a pessoa já não é mais correta, já não é mais verdadeira, já é somente uma fachada, como se uma máscara de integridade, quando na verdade não tem mais nada, porque o caráter já foi manchado, já foi corrompido. Esta é a crise da integridade. O salmista, num dos salmos, ele disse: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens íntegros sobre a terra. Integridade está em extinção no meio da raça humana. É preciso buscar a Deus para resolver este problema, esta crise de integridade que se estabelece, e voltar à primeira prática, ao primeiro amor, à primeira disposição, aquela seriedade, aquela reverência, aquele temor diante de Deus, para que este caráter seja purificado, seja transformado diante da presença do Senhor. Esta é a segunda crise, a crise da integridade. Mas temos uma terceira crise, que é a crise das prioridades. No começo, Deus era tudo. Para mim, tudo é Deus. Sem Deus, eu não sou nada. Deus na minha vida está em primeiro lugar. No trabalho, na família, na escola, onde estou, onde quer que vou. Deus é a minha prioridade. Que glória, que maravilha, que bênção. É assim mesmo que tem que ser. Mas de repente vai passando o tempo e outras coisas vão tomando a prioridade, ela vai se invertendo. E Deus, que era a prioridade, já vai pegando o segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar, até sair de vez da vida da pessoa. Por quê? A crise das prioridades. Vão surgindo outras coisas, outros atrativos, e a pessoa vai deixando-se dominar por prazeres, por vontade, por aquilo que quer alcançar na vida, e não importa a maneira como vai alcançar, inverte as prioridades, e Deus sai do foco daquela vida. Deus deixa de ser a centralidade daquele coração. Deus passa a ser mais um. Quando à luz da palavra de Deus, Deus é único e é o primeiro. Ele deve estar em primeiro lugar em tudo na nossa vida. Nada e nem ninguém deve ocupar o primeiro lugar em nosso coração. Quando Jesus falou sobre isso, ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. Amar a Deus sobre tudo significa dar prioridade a Deus. Deus é primeiro na minha vida. Então, esta crise de prioridades está surgindo também entre o povo. Quantos deles já têm tantas opções na vida que já perderam a prioridade que tinham deixado com Deus na sua vida? Já o colocam em último lugar, e outros já nem mais o consultam quando precisam de um direcionamento. Acham que já sabem como se resolver e não precisam da ajuda de Deus. Mas Deus deve ser prioridade
em todo o tempo da nossa vida. Esta é a terceira crise, a crise de prioridade. E a quarta crise é a crise da fraternidade. Quando a pessoa chega, é aceito, é recebido no seio da comunhão, é amparado, é abraçado, é amado, tem prazer de estar junto, de se reunir, de servir a Deus, de adorar a Deus, de assumir compromissos de fidelidade, de temor, de obediência, se esmera em estar na direção de Deus. Isto é um encanto, é uma alegria, é uma graça. Mas vai passando o tempo, vai perdendo este afeto, vai perdendo esta comunhão, já não tem mais prazer de estar reunidos entre irmãos na comunidade, já não se importa mais um com o outro, e passam a agir como Caim, quando Deus perguntou: onde está Abel, teu irmão? Ele disse: sou eu, guardador do meu irmão. Quando há fraternidade, todos nós nos preocupamos uns com os outros, pelo bem dos outros. Mas quando a crise se estabelece, as pessoas afastam-se e já não se unem mais, já não se amam mais em Cristo, já não se abraçam, já não estendem as destras da comunhão, ficam indiferentes um ao outro, estão todos no mesmo lugar, mas cada um se torna uma ilha, um lugar isolado, um lugar separado. Quando a vontade de Deus é estabelecer a fraternidade entre o seu povo, a expressão, a prática do amor, da alegria, da comunhão, do respeito, do cuidado, da consideração. A crise da fraternidade, ela se estabelece. Então observe aí, são coisas que começam pequenas, depois se avolumam e saem do controle. E as pessoas ficam enfraquecidas, insensíveis e duras. E muitas das vezes agem com violência. Por quê? Porque está vivendo estas crises. A crise de identidade, já não sabe mais em quem crer. A crise de integridade, já não tem credibilidade. A crise de prioridade, Deus já não ocupa o primeiro lugar no seu coração. A crise da fraternidade, já não tem prazer em demonstrar amor e alegria, em abraçar e estar próximo das pessoas que juntos estão servindo a Deus. Estas são as crises que surgem no caminhar da vida cristã. E é preciso a semelhança do texto inicial que li, como aquela crise que se estabeleceu na igreja primitiva, de maneira pequena e sorrateira, mas logo os apóstolos tomaram posição e resolveram. E aquilo não afetou o bom andamento da igreja, o crescimento, a fraternidade, a identidade, a prioridade e a fraternidade daqueles irmãos, bem como a integridade daquele povo, a credibilidade que eles tinham diante da sociedade. Porque eles foram ágeis, rápidos em resolver. Se não se resolver de maneira rápida, estas coisas vão como que um câncer corroendo e tomando a conta de vários lugares, vários corações, e eles vão separando-se e contaminados, e chega um momento que talvez não haja mais reparação. Mas que hoje, ao som desta palavra, eu e você possamos diagnosticar, avaliar a nossa vida, a nossa conduta. Como começamos em Cristo? Como estamos hoje? Será que ainda mantemos aquele mesmo padrão? O temor, a fidelidade, a alegria, o comprometimento, a verdade, a disposição? Será que vivemos a realidade da salvação? Será que vivemos
a realidade de um caráter de credibilidade? Será que vivemos tendo Deus como nossa prioridade e amando os irmãos, estando juntos? Ou estamos enfrentando crise de identidade? Estamos duvidando da salvação? Estamos tendo crise de integridade? O caráter está se corrompendo a cada dia? Estamos enfrentando crise de prioridades? O reino de Deus e o próprio Deus já não é primeiro na nossa vida. Outras coisas tomaram lugar. Ou quem sabe estamos enfrentando a crise da fraternidade. Não queremos mais nos reunir e estar juntos e unidos, mas queremos estar sempre isolados de tudo e de todos. Qual é o nosso proceder? Pense hoje, examine, avalie. Se estiver enfrentando alguma dessas crises, posicione-se com pressa, com rapidez. Procure resolver, procure solucionar. Reafirme diante de Deus a lealdade, a fidelidade, a alegria, a disposição, o temor. Deus estenderá graça, misericórdia e poder, e poderá ajudar a mim e a você a voltar ao primeiro amor e desfrutar da bênção da identidade, a certeza da salvação, a bênção da integridade, um caráter honrado, a bênção da prioridade. Deus voltará a ser primeiro na nossa vida. A bênção da fraternidade. Nós voltaremos a estarmos reunidos, porque unidos somos mais fortes e desfrutamos da grande e poderosa bênção de Deus. Pensa sobre isto. Não continue alimentando crise. Crises não é para ser guardada no coração, não é para serem alimentadas. Elas corroem, elas destroem. Elas tiram a paz, tiram a alegria, tiram a salvação, tiram o gozo, tiram a fé, tiram a esperança. Resolva e reafirme diante de Deus a plena convicção, a fidelidade e a expectativa da eternidade com Deus. É muito importante que não fechemos o ouvido a esta mensagem. Ela tem o endereço certo. Hoje ela chegou ao teu ouvido e aprove a Deus que ela desça ao teu coração e que você se posicione para melhorar os seus caminhos e voltar a ser o que era na presença de Deus. Uma bênção, um baluarte, um valoroso, um decidido, que pregava, ensinava, cantava com ousadia, com alegria, com integridade. Isto é possível voltar. Mas tome hoje o posicionamento. Clame a misericórdia de Deus. Ele virá em teu socorro e te fortalecerá. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.